fazer essa mudança de postura, primeira coisa, né, é uma manipulação que o ortodontista vai fazer para que ele possa relaxar os músculos do paciente, treinando ele um pouquinho, né, até ele chegar na mordida construtiva. E isso o ortodontista vai observando e vai vendo qual é essa mudança que ele pode ser feita, tá? E que é suportável para o paciente, tá? Então como nós vamos conhecendo um pouquinho aqui essa mordida construtiva, nós vamos daqui a pouco falar sobre esse avanço que pode ser feito, né? Qual é o limite que eu posso fazer aqui dessa mudança de postura, tá? Então, quando eu falo eu, né, gente, não sou eu, né? É o ortodontista que vai fazer essa mudança de postura no paciente, tá certo? Então, aqui eu estou só reproduzindo aqui para vocês para a gente ter uma ideia melhor. Então, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho longe aqui essa lamparina para não ficar tão próximo das câmeras, né? Porque a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Com a lâmina de cera 7, tá? Nós vamos aquecer essa cera, tá? Para que ela possa ficar mais plástica e possa, assim, aderir um pouquinho, tá? Eu acho que não está pegando aí, né, gente? Espera aí. Deixa eu vir para cá. Olha. Então, eu estou aquecendo a cera. Acho que aqui dá para chegar, olha. Então, eu estou aquecendo a cera e ela vai plastificar essa cera. Porque quando ela vai plastificar, para ela não dar bolhas. Então, vamos chegar para lá. A cera. Então, olha, plastifiquei essa cera. E essa cera, nós vamos fazer aqui, ela vai ficar dobradinha aqui. Por que que dobra a cera? Muitas vezes é necessário, às vezes, dobrar ou colocar 2 lâminas de cera 7. Isso vai depender da oclusão do paciente, tá? Então, com a cera ainda plastificada, ele vai levar essa cera, né, na boquinha do paciente e vai pedir para ele morder essa cera. E aqui, como ele já treinou o paciente, ele já relaxou os músculos do paciente para que ele possa fazer o avanço da mandíbula e levar essa mordida onde ele quer, levar essa mandíbula, né? Avançar essa mandíbula para onde ele quer. Então, ele vai pedir para o paciente ocluir e fechar nessa mordidinha em cera para que ele possa ficar dentro daquela oclusão que ele está construindo para o paciente naquele momento. Então, quando ele faz essa mudança de postura, né, o aparelho vai ser confeccionado em cima dessa mudança de postura, que é esse avanço que é feito da mordida, né, da mandíbula, para que ele possa ser funcional o aparelho. Então, através dessa mudança de postura é onde há o estímulo, tá? É o estímulo de crescimento da mandíbula e também, né, será transmitido esse estímulo de crescimento também para a maxila, certo? Então, por isso que quando nós vamos fazer essa mudança de postura, nós devemos ter muito cuidado, porque no modelo em gesso, certo? Ela vai ser correspondida de uma forma, né, 100%. Nós estamos aqui com o modelo de gesso. Quando eu faço essa mordida, né, quando eu faço isso no modelo de gesso, né, ele aceita tudo. Então, eu posso fazer esse avanço, eu posso acertar a linha média, mas nós estamos aqui com o modelo livre na mão. Né? Nós não temos aqui a articulação, nós não temos aqui os músculos, tá? Nós não temos o posicionamento da língua. Então, aqui para nós é simples fazer, né? Por isso que é
tão importante nós recebermos essa mudança de postura, essa mordida em cera do cliente, do paciente, né, do ortodontista, da clínica. Por quê? Porque quando eu faço essa mudança de postura, eu tenho que acertar linha média, tá? E essa mudança de postura, ele pode ser feito em DA, né, que é uma posição, né, mais anterior, onde ele não vai interferir, né, no sistema, tá? Então ele vai corresponder melhor, né, ao sistema de mudança de postura quando eu faço em DA, porque ele tem ali o contato dos incisivos superiores com o incisivo inferior é uma região onde ele tem um maior estímulo. Por isso que quando fazemos a mudança de postura é necessário esse contato, né? O ideal, né, é que tenha esse contato, né, o DA que a gente diz, né, que é determinada área, porque é uma região de maior estímulo e esse estímulo ele é transmitido para todo o conjunto, né, para todo o sistema muscular. Então é isso que vai fazer aqui essa mudança de postura, esse DA que vai me dar o estímulo da mudança de postura, tá certo? Então nós vamos sempre observar esses pequenos detalhes. Então, como eu recebo isso do consultório, né, é mais tranquilo, o nosso aparelho vai ficar funcional, o nosso aparelho vai ser bem construído, tá? Então ele vai corresponder àquilo que o ortodontista está precisando, àquilo que o ortodontista está pedindo. Agora, quando eu faço no laboratório, né, eu tenho os modelos só em mãos. Eu tenho apenas o modelo superior e inferior, onde eu vou fazer essa mudança e no modelo de gesso ele aceita tudo, não é? Então, quando eu faço essa mudança no laboratório, né, eu não percebo que quando a gente faz essa mudança de postura, né, quando eu faço esse avanço da mordida, né, aqui a região posterior, muitas vezes, ela pode abrir um pouquinho. E se ela abre um pouquinho na região posterior e a gente não percebe, né, já tem aqui uma diferença, já vai ter uma diferença no nosso aparelho ortopédico, tá? Da mesma forma que quando eu faço a mudança de postura, eu posso muitas vezes, né, o modelo muitas vezes pode desviar de um lado ou para o outro, mesmo eu corrigindo aqui a linha média, né, ele pode muitas vezes lá na região posterior, por um contato, né, de uma cúspide, lá dos molares, de alguma coisa, de alguma interferência, ele dar um pequeno desvio. Esse pequeno desvio já vai alterar a minha funcionalidade do aparelho, tá certo? Então, olha bem a responsabilidade, olha bem o cuidado que devemos ter, né, ao recebermos ou pedir para que nós façamos essa mordida construtiva, essa mudança de postura no laboratório, tá certo? Então, é todo esse cuidado que nós devemos ter, por mais que, mas eu sei fazer a mudança de postura, eu sei fazer a mordida construtiva, sim, né? Nós sabemos por isso, né? Porque nós devemos saber, porque quando eu recebo o modelo com a mordida construtiva do paciente, muitas vezes o ortodontista, às vezes, ele não percebe que não houve aqui uma mordida, né? Não houve um selamento, não houve aqui um contato correto dos dentes na cera. Aqui ela nem ficou tão preparada porque eu fui manipulando, né? Então, muitas vezes a gente não recebe e não percebe que não houve o contato com os dentes posteriores, tá? Então, quando eu abro essa mordida, né, ela pode não estar correspondendo a realmente aquela mordida, aquela mudança que o ortodontista quer ou precisa para aquele paciente, certo? Então, quando a gente recebe isso no laboratório, que vem a mordidinha construtiva, né, vem aqui no modelo e nós recebemos aqui,
né? Quando a gente olha na mordida, você olha e fala assim, ué, mas parece que tem um lado que está tocando mais de um lado ou não, né? Parece que cruzou a mordida. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ligar para o nosso cliente e falar, olha, a mordida realmente é essa? Está assim ou está assado? Como que é a mordida dele? Manda a foto, tá? Às vezes hoje, né, com essa facilidade toda, nós podemos fazer isso sim, né? Ligar, mandar foto, mandar um pequeno vídeo aqui para o cliente para mostrar, porque às vezes ele pode não ter visto mesmo, né? Então, o que que acontece? Olha a diferença que é fazer a mordida construtiva no modelo de gesso e nós recebemos a mordida construtiva do paciente, certo? Lá do consultório. Então, vejam bem, né, a responsabilidade. Então, essa aqui é uma mordidinha, né, finalizada da mordida construtiva, certo? E por que que nós vamos... por que que tem esse piquezinho na região anterior, né? Para facilitar aqui, né, para a gente ter uma visão aqui um pouco melhor, né, da linha média, para ver se realmente houve o contato aqui, né, nessa mudança de postura, se realmente a linha média está corrigida. Porque às vezes faz a mordida construtiva também, né, na hora de fazer a mordida construtiva, né, o que que acontece? Desvia um pouquinho a linha média sem perceber, né, sem o ortodontista perceber, e vem a mordidinha também, né, errada. Então, mas nós devemos também observar o seguinte, a linha média, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a linha média, então como que essa linha média deve ficar, né? Muitas vezes vem com um pequeno desvio de linha média, assim, tem um desvio ainda. Mas por quê? Eu vou corrigir essa linha média? Ainda não, né? Por que que ainda não? Porque nós vamos observar aqui, eu vou pegar o outro modelinho para a gente, que aqui ele já está marcado. Então, quando eu recebo esse modelo e que tem ali um desvio de linha média, tá? Ainda continua com o desvio de linha média, olha. Então, esse aqui, vamos marcar aqui, vamos acompanhar aqui essa mudança, tá? Então, eu tenho aqui o superior e o inferior. Então, como que eu marco essa linha média? Através do freio, né, superior e do freio inferior, não é isso? Então, para eu acertar essa linha média, eu posso fazer esse acerto? Eu posso ajustar essa linha média? Sim, posso ajustar sim. Mas o que que acontece? Quando eu faço quanto que eu posso ajustar essa linha média? Se eu tiver aqui 2 milímetros, né, de desvio de linha média, eu posso, em uma etapa, eu posso vir e ajustar essa linha média. Aí eu posso acertar ela aqui, tá? Agora, quando eu tenho um desvio que é acima de 3 milímetros ou acima de 3 milímetros, né, de 3 a 4 milímetros, eu tenho que fazer por etapas. Eu venho, faço 2 milímetros, se for 3 milímetros, eu faço 1,5 milímetro, para depois, numa outra etapa de aparelho, confeccionar outro aparelho e fazer o acerto da linha média total, tá? E se for 4 milímetros, a mesma coisa. Faz 2 milímetros para depois corrigir os outros 2 milímetros. Então, é feito por etapa, certo? Se for acima de 4 milímetros, se o desvio de linha média for acima de 4 milímetros, né, a distância da linha média, né, vamos imaginar que o paciente estivesse ocluindo aqui, certo? Então, se ele tiver acima de 4 milímetros, né, essa distância for maior, esse desvio for maior que 4 milímetros, ele será ajustado de 1 em 1 milímetro, tá? Por que isso? Porque muitas vezes o paciente não consegue, né, gente, de uma vez só
fazer esse desvio de linha média, porque aqui eu estou fazendo uma rotação da mandíbula, então eu estou desviando toda a mandíbula, certo? E isso nós não vamos, aqui, por isso que no modelo ele vai aceitar muito bem, porque aqui eu estou com o modelo superior e inferior na mão, sem articulação nenhuma, mas no paciente, né, na hora de instalar o aparelho, nós temos todo um conjunto, né, gente? Articulações, o côndilo, músculos. Então, tudo isso como que eu digo, né? Tudo isso ele vai interferir aqui na minha mudança de postura. Ele pode ser favorável ou não, porque eu estou fazendo uma movimentação que está, né, trabalhando aqui em cima as articulações, a ATM. Então, eu não posso fazer esse avanço de uma vez só, porque o paciente não irá suportar ou ele não vai conseguir usar esse aparelho, certo? Então, olha bem a responsabilidade e como que no modelo tudo vai aceitar, né? Então, não devemos, né, justamente fazer essa mudança de postura no laboratório, porque aqui nós não vamos ter essa condição, nós não vamos ter essas articulações para que haja essa interferência. Por isso que muitas vezes quando coloca o aparelho no paciente, né, ele aguenta um mês, né? Por que ele aguenta um mês? Porque quando ele vai trabalhar a musculatura, quando eu fiz uma mudança de postura e eu vou fazer esse ajuste, né? Eu vou levar esse aparelho pronto, chega lá no paciente, ele usa, mas ele está machucando, ele está doendo um pouquinho a articulação, né? Então, ao invés dele melhorar, ele pode piorar, ele pode desviar a linha média se não tiver desvio, tá? Então, tudo isso é muito delicado, né? Como eu disse no início, é muito delicado toda essa mudança de postura, porque aqui no modelo ele vai aceitar tudo, tá? Então, nós devemos ter esse cuidado, né, ao fazer essas mudanças de postura ou mesmo apenas conferir se essa é a oclusão certa mesmo para o paciente, tá? Bom, então aqui, acertando essa linha média, né, nós podemos fazer esse acerto, que aí agora nós já conhecemos, não é? Como que vamos acertar e o quanto que nós podemos ajustar essa linha média por etapas, né, se for necessário, ou se for 2 milímetros, nós podemos fazer um avanço, fazer o acerto dela de uma vez só, numa etapa só, tá? Quando nós vamos fazer a mudança, o avanço da mandíbula, tá? Vamos aproveitar esse aqui. Quando eu vou fazer esse avanço da mandíbula, o contato anterior, né, que eu disse aqui, né, do DA, é o que vai, o importante, tá? Então, esse contato, quando eu tenho uma classe 2 mais acentuada e eu preciso avançar essa mandíbula, quando eu faço esse avanço, é necessário e é importante que eu mantenha esse contato, não é, com os incisivos superiores e inferiores. É através desse contato que vai haver o estímulo de nova programação de oclusão para o paciente, de avanço, de estímulo de crescimento mandibular, tá certo? Bom, quanto que eu posso, né, avançar essa mandíbula? Quando eu faço esse avanço da mandíbula, vamos lá, tem um outro preparado aqui. Esse realmente é uma classe 2, né? Então, essa mordidinha aqui marcada a lápis, né? Eu acho que dá pra gente perceber aqui, né? Essa mordidinha a lápis é a oclusão normal do paciente, cêntrica, tá? Quando eu vou fazer essa mudança de postura, quando eu vou fazer esse avanço da mandíbula, né? Eu vou fazer, observando lá os molares, eu vou avançar e trazer esses molares, né? Essa mandíbula toda para frente. Então, eu estou fazendo uma relação
póstero anterior. Estou avançando a mandíbula para dar esse estímulo de crescimento de mandíbula. Então, eu vou fazer aqui o contato, né, dos dois lados, eu sempre vou observar. E esse contato, né, esse avanço que foi feito, ele também tem um limite de avanço que eu posso fazer, né? E qual é esse limite? Até 4 milímetros, de 4 até 6 milímetros, ele é suportado em uma etapa só, tá? Acima de 6 milímetros, de 5, né? Vamos colocar os 5 milímetros, que é o mais comum mesmo, certo? 5 milímetros, acima de 5 milímetros, nós vamos fazer em 2 etapas também. Então, primeiro eu avanço até o meio e depois, numa outra etapa, numa outra sessão, né? Trocando os aparelhos ortopédicos, aí o ortodontista vai fazer essa mudança até o limite onde era programado para o paciente, tá bom? Da mesma forma, por que que ele não vai fazer esse avanço de uma vez só? Porque nós temos ali todos o conjunto, né? Articulações, ATM, músculos, que vai, muitas vezes, vai interferir nessa mudança, tá? Então, as articulações, é preciso que ele vá se acostumando, se remodelando, né? E vai havendo assim esse estímulo de crescimento, senão ele trava, ele não consegue. Você coloca o aparelho aqui, ele volta, o avanço que foi feito é muito, tá? Ou ele volta ou ele quebra o aparelho, né? Que é o mais comum, quebrar, né? Então, por isso que muitas vezes os ortopédicos estão quebrando muito, o arco dorsal está quebrando muito, mas por quê? É justamente por conta da mordida construtiva, tá bom? Então, esse avanço da mandíbula também vai ser muito, muito importante, né? O ortodontista também ver em relação a esse avanço se é o suportável para o paciente. Por isso que lembra quando nós vamos lá iniciar, né? E fazer aqui a mordidinha em cera, o aquecer a cera e fazer o exercício aqui para relaxamento muscular, para que o ortodontista possa manipular essa mandíbula e trazer ela numa parte mais suportável, né? Num avanço ou numa oclusão mais suportável para o paciente. Então é isso, ele vai fazer toda essa desprogramação, né? Vai relaxar um pouquinho essa musculatura para que ele possa fazer esse avanço. Então, aqui ele já vê esse limite do paciente. Então, quando ele faz esse limite, quando ele faz esse avanço, ele já sabe qual é o limite que o paciente, que pode ser feito aqui para o paciente. E cada um, né, gente, cada um tem uma resposta diferente, cada um tem um linear diferente, tem uma musculatura tensa ou uma musculatura mais relaxada, isso é cada um. Não tem como a gente falar, mas todos vão fazer em 2 etapas? Vai variar muito, tá? Então, olha bem, são uns pequenos detalhes que nós às vezes vamos fazer no laboratório, é muito simples, mas não é funcional, tá? Bom, então, quando eu faço esse avanço, uma das coisas, olha, quando a gente faz o avanço no laboratório, a tendência nossa, né, de avançar a mandíbula é o quê? Trazer essa mandíbula para frente, eu estou fazendo aqui no modelo, né? Estou aqui, recebi aqui, o ortodontista falou, faz para mim, tá? Aí, aqui, ele está tocando lá atrás, ó. Ele toca lá nos molares. Por quê? Porque eu não tenho nada me interferindo. Então, quando eu avanço aqui, ele está contactando lá atrás. Agora, quando eu recebo uma mordida construtiva, vê aqui? Não, é o de cá, né? Quando eu recebo uma mordida construtiva, aí nós vamos observar que
o contato dos molares, nem sempre eles estão contactando, nem sempre eles dão esse contato, né? Igual nós fizemos ali, fez o avanço e deu o contato das cúspides, né? Então, o que nós vamos observar? Que ele tem sim essa diferença, ele vai dar sim uma diferença no posicionamento, na funcionalidade do aparelho, e nós devemos tomar todo esse cuidado, tá? E quando eu recebo esse modelo já com a mordidinha construtiva, como que eu vou fazer para eu montar esse modelo no articulador, tá? Pode ser montado no articulador? Sim, eu uso ele montado também, tá? Não há necessidade, quando você já tem o domínio, você faz a mudança de postura e não há necessidade, muitas vezes, de você montar ele no articulador, tá? Porque eu já estou com ele aqui todo programado, né? A mordidinha já está aqui toda preparada, né? As bases do modelo já estão recortadas. Então, como que eu vou fazer aqui para montar para trabalhar com esse modelo, tá? Com essa mordidinha. Então, eu venho, faço a transferência da mordida em cera para o modelo, marco, né, a linha média, marco a altura e no próprio modelo, né, eu faço aqui o meu contato, né, dos posteriores, ou mesmo, né, eu venho no modelo e faço e fecho aqui com a cera, porque olha, aí ele dá uma diferencinha aqui, né, na altura do contato dos posteriores, certo? Então olha como que ele aumenta a dimensão vertical. Então quando eu faço essa mudança de postura, automaticamente ele tira toda a intercuspidação dos posteriores. Isso quando não cruza, né? Porque às vezes a atresia, né, é grande, então há um cruzamento na região posterior, tá certo? Então, mas como que eu vou fazer aqui esse stopzinho aqui atrás para eu não perder a mordida construtiva que eu recebi do paciente? Então, eu venho aqui, né, com a cera, né? Aqui ele já está marcando aqui para mim a linha média, né? Eu já recebi ele com essa marquinha da linha média. Então eu venho aqui, eu faço isso, eu dou uma cortadinha, tá? Aqueço um pouquinho, né? Hoje ainda tá frio, né? Não aqueci a espátula. Então eu corto ele aqui um pouquinho, corto ele aqui e venho com uma... Vamos lá, né, gente? O negócio tá aqui, né? E vamos lá como, né? Então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui porque a chama. Então eu venho com a cera quente, né? Venho aqui, eu dou um contato com a cera. Por isso que eu cortei ali aquela região dos molares, né? Para que eu possa entrar com a espátula, apesar que a espátula quente na cera, ela vai derreter toda, né? Então eu vou tirar aqui, olha, dar esse contato. Queimei muito, né? Mas é só para a gente tirar aqui esse contato. Para quando eu tirar essa cera, eu tenho o parâmetro dessa mordidinha construtiva. Tá meio longe ali, né? Agora que eu vi, gente, me perdoe. Olha, então quando eu tiro aqui, agora eu posso remover esse restante da cera. Vamos aquecer ela bem, né? Deixa eu aquecer, que de lá eu aqueci, aqui não. Vamos cortar ela aqui. Então eu vou tirar esse excesso e ela vai ficar marcadinha aqui para mim, facilitando assim o contato com o antagônico. E eu tenho uma visão melhor, né, dessa mordidinha aqui, do contato dos dentes posteriores.
e eu posso aqui trabalhar com ele sem medo, né? Então, olha, a hora que eu for abrir, ó, ele já está, eu vou abrir, vou tirar o excesso, né? Esse restante. Vou deixar só a região dos molares. Depois eu vou fazendo depois a cera está mais fria, né? Então ela vai demorar um pouquinho. Então eu vou fazendo aqui esse coxinho aqui para eu manter essa mordida construtiva, né? Sempre que eu ocluir, vamos tirar aqui. Sempre que eu for ocluir, eu vou ocluir nesse posicionamento, que é a mordidinha construtiva que eu recebi aqui do paciente, tá? Então, essa, né, é a maneira, né, que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer aqui a mordida construtiva. E eu vou voltar aqui, tá, gente? Pra gente ter uma... Cadê a tela aqui? Vamos lá. Então, essa é a mordidinha construtiva, tá? Que nós vamos trabalhar, né? Vamos voltar a outra imagem aqui também, a outra câmera. Vamos lá, só acertando aqui. Então, essa é a maneira que nós vamos receber essa mordida construtiva, que nós vamos fazer a mordida construtiva, tá? E todo esse cuidado que nós devemos ter. Então, qual que é a intenção de trazer para vocês a mordida construtiva, né? Porque muitos já me perguntaram como que eu faço esse avanço. Então, esse avanço, ele vai ter, né? Quando nós vamos receber o modelo, né? A mudança de postura, né? Esse avanço da mandíbula é que vai manter, né, a funcionalidade do aparelho, tá certo? Mas o ideal é que nós recebemos essa mordida construtiva do consultório, né? Porque a funcionalidade nos compete, mas a mudança de postura, não. Então, nós devemos ter esse conjunto, né? Porque para que ele realmente seja funcional. Então, depois chega lá quando a gente faz a mudança de postura no consultório, no laboratório, né? Então, o que vai acontecer? Você olha, o ortodontista vai ligar para você e falou: Glicéia, aquele aparelho não deu certo, não ficou legal, né? Está quebrando muito, o paciente não consegue usar, né? Mas por quê? Né? A funcionalidade do aparelho depende da mudança de postura, depende da mordida construtiva. Então, para que ele seja funcional, por isso que a gente está sempre conversando, por isso que a gente está sempre entrando em contato, né? Liga para o cliente, fala: olha, essa mudança de postura pode modificar, ela está correta, é assim mesmo. Então, todo esse contato que a gente tem que ter com o cliente é importante, tá? Justamente por isso, para que nós vamos trabalhar sempre lado a lado, né? Nós não estamos do lado do consultório, mas hoje nós temos tecnologia para estar, né? Manda foto, manda vídeo, né? Liga, pergunta, conversa, porque o resultado final do seu aparelho, ele vai ser, né, em conjunto, né, a funcionalidade e o sucesso do seu aparelho, ele vai ser, né, ele vai vir lá do consultório, através dessa mordida construtiva. E quando você sabe fazer, tá? Ah, mas eu sei fazer, eu posso fazer lá. Não, não pode fazer, né? Não é que não pode, né? A gente sabe que não vai ser funcional. Então, se a gente quer trabalhar, se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter um aparelho funcional e bem confeccionado, né, nós devemos receber, sim, essa mudança de postura, essa mordida construtiva do consultório, tá bom? Então, fica assim, né, estranho, né, a gente ficar nessa falação aqui: ah, mas tem que receber, infelizmente, né, gente? Porque isso a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo que
quanto mais haja, mas você sabe fazer. Tá, eu sei fazer, mas eu posso às vezes orientar, posso corrigir, falar, olha, pode estar, que a gente no modelo de gesso, a gente tem uma visão. Muitas vezes o ortodontista não tem essa visão que nós temos aqui de forma nenhuma. Ele está acostumado a trabalhar, né, na cavidade oral, então é músculos, né, língua, né, a musculatura tensa. Então, e aqui no modelo de gesso a gente tem uma facilidade, por isso que eles nos mandam, né, porque aqui tem uma facilidade, porque não tem nada disso interferindo, né, não tem essa musculatura interferindo. E a gente acha que fica fácil, né? Mas não fica não. Ele pode facilitar, mas ele não vai ser funcional, tá bom? Então eu acho que é bem interessante, né, a gente conhecer um pouquinho, né, saber como que deve ser feito, como que vai ser feito, mas saber é diferente da gente fazer, tá bom? Bom, então, gente, vamos ver aqui, né, se tiverem alguma pergunta aí, né, para fazer, agora que vamos olhar aqui o pessoal, né, agradecendo aí a oportunidade de estar aqui, compartilhando aqui com vocês, tá? Muito obrigada aí pela presença mesmo. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode depois também perguntar lá no direct, que a gente vai sempre respondendo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí, né, dessa mudança de postura, dessa mordida construtiva, né, que geralmente o pessoal me pergunta muito, tá? A classe 3, tem uma pergunta aqui, né? A classe 3 apenas descruza os anteriores? Sim. Bem lembrado, tá? A gente fica tão querendo passar os momentos ali, né, de detalhes e esquecemos da classe 3. A classe 3, quando ela é totalmente cruzada, porque na classe 3 eu não consigo fazer esse avanço da maxila, tá? Então, o que eu posso conseguir é esse topo a topo. Tá? Ele fica bem topo a topo mesmo. Então, muitas vezes, na classe 3, né, na mesio-oclusão, é um pouquinho difícil a gente fazer essa mudança de postura, porque ele não corresponde, né? Jogar a mandíbula para frente é fácil, né? Mas retruir é um pouquinho mais difícil, tá? Então, nós apenas levamos topo a topo e levantamos a mordida, principalmente quando há cruzamento também posterior. Então tem aqueles stopzinhos, né? Tem aqueles apoio oclusal, ou nós, dependendo do tipo de aparelho, podemos usar o salto, ou mesmo se for a pista, né, um planas, nós vamos aumentar um pouquinho a dimensão na altura da pista para que haja esse descruzamento, para que haja essa liberdade ali de vestibularização, tá bom? A Dani falando, né, tenho medo de trabalhar sem montar no articulador, mas um dia vou tentar, tá? Alguns aparelhos, Dani, eu faço, né, sem montagem do articulador, igual um SN1, um SN2, o 3, certo? Eu faço tudo sem montar no articulador. O Binler eu não gosto muito não, tá? De montar no articulador, de não montar, né? O Binler eu monto, o Planas eu monto, o SN6 eu monto, tá? Eu acho que me dá um pouco mais de estabilidade e eu tenho mais segurança também. Eu também prefiro fazer montado no articulador. Eles preconizam que não é necessário montar, né? Mas mesmo sabendo que não é necessário, eu gosto sim de montar. Então, ainda mais quando eu recebo as mordidas construtivas, aí me dá um pouco mais segurança ainda de fazer montado no articulador, tá bom? Em McNamara, a senhora também faz a mudança de postura? Olha, no McNamara, não faço.
no McNamara, geralmente eu só aumento a dimensão vertical, né? Porque ali naquele momento ele precisa apenas da expansão. Ele precisa de ganhar crescimento no sentido transversal, tá? Ou transversal ou com gancho para máscara, que vai ser feito, né, o avanço da maxila. Mas aí já é um pouco mais de disjunção, né? Então não há necessidade da mudança de postura no McNamara. Só o levantamento dela já é o suficiente para tirar a intercuspidação, tá bom? Tem medo, né, Dani? Não, mas eu também ainda faço, sim, tá? Eu ainda faço, sim, o montado no articulador, tá? Quando faz mordida construtiva no PIPS, qual a proporção da altura das pistas? No PIPS, eu faço a mudança de postura somente quando eu vou fazer o contato, quando é um planas composto com o equiplan, tá? Porque o equiplan precisa daquele contato dos incisivos, né, no equiplan, então eu preciso muitas vezes desse avanço, certo? Então, quando eu faço esse avanço na mordida construtiva do PIPS composto, a altura da pista vai ser proporcional à altura do equiplan. Então, o equiplan está aqui e a pista vai estar bem paralela a ele, tá? Então, lógico que às vezes ela pode ter a inclinação, sim, vai depender de cada caso, né? Então, a própria oclusão vai me dar a inclinação da pista, certo? Mas no PIPS, no PIPS simples, né? Eu não faço a mudança de postura. Quem vai fazer a mudança de postura é o aumento da pista. Se for uma neurooclusão, ele vai aumentar essa altura da pista, né? Só para tirar a intercuspidação e relaxamento dos músculos. Então, ele desmemoriza um pouquinho esses músculos onde há a movimentação dentária, caso necessário, ou através de algumas molas, né? Que geralmente são molas de presença e nem sempre são necessários, né, fazer algumas ativações. E planas 2, né, quem vai fazer a mudança de postura é a própria inclinação da pista. Então, quando eu tenho uma pista 2, ela é mais inclinadinha em relação ao meu plano oclusal, né, porque eu não recebo plano de Camper. Então, essa inclinação da pista é que vai fazer o avanço da mandíbula, que ela avança para baixo e para frente. Então, aqui eu tenho o planas de classe 2, tá bom? E quando eu faço o acerto da linha média, né, no desvio da linha média, num PIPS, aí ele se transforma no SN11, porque nós vamos acertar a linha média e fazer as aletas através das pistas, né? Depois das pistas, fazemos as aletas ali na lateral das pistas para que mantenha essa linha média corrigida, tá bom? Espero ter respondido ali. Às vezes não pode perguntar, né, gente? Começa a perguntar e vai longe. O SN3 precisa de mordida construtiva, a dentista não costuma fazer. Olha, o SN3 ele é usado muitas vezes para mesioclusão, né? Então, e para mordida aberta anterior. Nem sempre é necessário a mordida construtiva para o SN3, tá? Por que que não? Como ele é mesioclusão, né? E uma mordidinha aberta anterior, eu tinha uma abertinha aqui. Então, qual que é a mordida para o SN3. Vamos tirar esse aqui, que eu colei, né? Como é a mordida para a classe 3? Quando eu tenho uma mordida aberta anterior, tá? A mudança de postura que vai ser feita, né? A que pode ser feita é de rotação da mandíbula. Na verdade, eu estou fazendo na maxila, mas é mandíbula que roda, tá? Então, é essa mordida. Para quê? Para fechar a mordida anterior. Essa é uma das mudanças de postura, né? Tem umas 16 mudanças de postura, né? Que a Vilma Simões traz, né? Mostrando um pouquinho sobre esse posicionamento, né?
Então, quando eu faço o acerto de linha média, é uma rotação lateral da mandíbula. Quando eu tenho uma mordida aberta, que faz o avanço da mandíbula, né, uma rotação anterior, certo? Então, tudo isso é uma mudança de postura um pouquinho, né, mais detalhada que a Vilma Simões traz aqui nos SNs, certo? Para SN3, SN6, ela faz esse tipo de mudança, de rotação mandibular, tá? Mudança de postura no PIPS, qual a proporção de altura, 3:1 ou 3:3? No PIPS simples, olha, geralmente quando a gente aumenta, né, quando nós colocamos a pista, eu não tenho nenhum planos aqui pertinho, tá? Mas quando nós vamos posicionar essa pista, geralmente nós vamos perceber que você aumenta, coloca a pista na região anterior, né? Eu vou marcar aqui. Nós vamos marcar a pista anterior em relação aos molares, tá? Quando você olha, né, nessa pista, muitas vezes ou ela está bem paralela, tá? Ou ela está com uma ligeira inclinação, tá? Tanto no sentido anterior quanto no sentido posterior. Por que isso? Porque é uma posição uma questão de oclusão da curva de Spee, tá? Que pode estar alterada, ou um dente que está um pouco mais alto, mas esse 3:1 geralmente, né, é quando eu tenho a região anterior um pouco mais elevada, tá? E na região dos molares, nós vamos deixar essa pista quase que na altura da cúspide dos molares, tá? Então, eu deixo ela sempre paralelo a esse plano, tá certo? Eu não deixo ela muito inclinada, não. Eu deixo ela nessa região sim, tá? Ok. Cheguei agora. Você articula os modelos para confeccionar os aparelhos ortopédicos funcionais? Tá. Eu articulo sim, tá? Eu faço a articulação dos modelos. Principalmente do Planas, porque eu faço o ajuste do Planas, tá? Das pistas do Planas, eu faço com a lixa. Então, eu posiciono a pista inferior, tá? Coloco a pista superior, as pistas individuais e depois faço o ajuste, tá? Então, eu uso sim pro Binler, eu gosto de usar no articulador o Planas e os SNs, o SN6, o SN10, que tem o arco dorsal posterior, né, que tem o arco dorsal, então tem aquela inclinação do SN6, eu gosto sempre de montar ele ali, porque me dá um pouco mais de segurança na hora dessa montagem, tá? Por mais que eu receba aqui a mudança de postura, a mordida construtiva do paciente, tá bom? Muito obrigada aí pela sua pergunta. Bom, as pistas planas, já vi em outros vídeos, outros TPDs com planas pré-fabricados que você indica. E caso exista planas pré-fabricadas, onde adquirir? Aquelas pistas, né? Bom, aquelas pistas, aquela forminha de pista, né? Nós temos sim, né? A guia de pistas, que é aquela forminha de metal, né, que eu gosto bem já trabalhei bastante com ela, tá? Mas eu gosto bem de fazer naquela plaquinha de vidro, porque eu posso fazer o tamanho e a largura o suficiente para eu posicionar essa pista, tá? Porque ela vem com 3 tamanhos e esses 3 tamanhos muitas vezes não é o suficiente, não é a largura suficiente, né? No espaço entre caninos ou entre molares, a distância entre molares, tá? Então, por isso que eu faço ela muitas vezes prensada na placa de vidro, certo? Mas aquela guia de pistas tem sim, tem na Ortolabo, né? Tem algumas dentais aí que você pode procurar, que trabalha com materiais ortodônticos, né? Eles têm também, tá bom? Obrigada aí por lembrar, né, das guias de pistas, né? Você ministra curso, como posso fazer para
conseguir informações. Depois você clica lá na bio, tá? E lá vai ter na próxima semana nós teremos uma masterclass, onde nós vamos explicar sim, né? Logo nós estaremos aí com um curso online também, tá bom? Digo a altura anterior em relação à posterior. Tá. Você está perguntando da altura da pista, né? Em relação anterior em relação à posterior. Eu deixo no terço, né? No terço mesial, tá? Vamos colocar aqui entre lateral, né? Porque quando eu ponho a pista, eu vou posicionar ela de canino para trás, mas a ponta livre da pista vai estar voltada para o meu lateral, tá? Então ele fica no terço médio, sim, dos anteriores, tá? E quando ele não tem inclinação nenhuma, eu vou mantendo esse posicionamento até a região do molar. Então ela vai ter uma inclinação ou não, dependendo do posicionamento da curva do arco dentário, tá? Da curva de Spee, ok? Tá, e se você não tiver o plano de camper, quanto você inclina a pista? Muito bom. Então, olha lá. Eu não tenho o plano de camper, né? Então, como que eu faço? Eu tiro a interferência do modelo. Quando eu recebo o modelo, né? Ele está todo uma altura bem diferente, superior e inferior do modelo, tá? Então, como eu não tenho esse plano de camper, o que eu procuro fazer? Deixa eu só conferir aqui o que eu tenho preparado para esta montagem, tá? Então, quando eu recebo esse modelo, eu procuro manter essa base, a base do modelo superior com a base do modelo inferior o mais paralelo possível, né? Por que eu faço esse paralelismo? Porque quando eu vou montar esse modelo no articulador, se a base do modelo estiver paralela, né, as duas paralelas, a interferência que vai ter dos modelos, né, a discrepância de um lado e de outro, ou a inclinação dos dentes, da oclusão do paciente, não vai ser interferido pela base do modelo, tá? Porque aí eu mantenho essa base paralela, superior e inferior, certo? Então, eu tenho uma visão melhor desse plano oclusal, né? Eu sei que o correto seria eu receber aqui o plano de camper para que eu possa montar esse modelo no plano de camper, ou trabalhar com o plano de camper. Mas os ortodontistas, quando me mandam, a função deles, quando chega no consultório, é que ele faça, né, com a régua de Fox, ele faça o ajuste, o posicionamento e meça essa pista, tá? Então, como eu trabalho com alguns ortodontistas, né, que não fazem esse plano de camper, né, eu já até fiz uma pesquisa porque eu perguntei, né, e pedi sim o plano de camper. Ele falou: não precisa porque eu faço essa medida na régua de Fox e as pistas que você me manda, geralmente elas não têm nenhuma interferência. Então eu continuei, né, mantendo esse padrão. Então eu tiro a interferência, né, recorto o modelo, tirando essa interferência para não deixar ele inclinado, principalmente quando eu monto no articulador, né, que se eu montar no articulador e ele estiver meio inclinado, na hora de posicionar a pista, eu vou ter dificuldade, porque aí eu tenho alguma coisa me dando interferência além do plano oclusal. Tá? Então, eu tiro essa interferência do plano oclusal, né? Vamos marcar assim. Tiro a interferência do modelo para que eu tenha apenas a visão do plano oclusal para que eu possa posicionar essa pista. Então, quando eu vou posicionar, eu vou olhar aqui diretamente no meu plano oclusal, aí eu percebo se há uma inclinação de um lado ou se não de outro, né? Para que eu possa nivelar essa pista
e manter a pista o mais paralelo possível dentro desse plano oclusal, tá? E o inclinar essa pista, muitas vezes, o que eu percebo, né? Quando eu faço esse posicionamento da pista, mesmo que seja uma pista 1, eu vou fazer aqui um posicionamento dela, tirando essas interferências. O que acontece? A minha pista, né, que está aqui de 1, quando eu olho no modelo, por mais que eu nivelei, né, ela me dá uma pequena inclinação de classe 2. Tá? E isso acontece mesmo porque quando eu olho no modelo, quando eu vou conferir no modelo, né, que já houve várias vezes, né, ele é um modelo muitas vezes de classe 2 e a pista, né, mesmo o ortodontista me pedindo planas 1 e o posicionamento dela em relação ao plano oclusal, eu percebo que ela tem uma ligeira inclinação. Tá? Então, essas inclinações, elas vão conforme a oclusão mesmo do paciente, tá? Espero ter respondido, né, a maneira com que eu faço, sim, tá bom? Muito obrigada aí pela pergunta e agradeço mesmo a sua presença. Bom, gente, nós estamos passando um pouquinho do tempo aqui, né? Bom, eu agradeço aí, né? Deixa salva a live no grupo do Telegram, por favor. Depois nós vamos ver sim, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela presença, né? Nós vamos ver como que vamos deixar ali, tá? Agradeço muito a presença, agradeço aí a presença ilustre aí dos nossos amigos, né? Um grande abraço a todos, espero ter compartilhado, né, o momento, da maneira com que eu realmente faço, né, da maneira com que eu trabalho, né, e espero ter compartilhado um pouquinho aí com vocês, né. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, um bom trabalho para vocês, um beijo a todos, muito obrigada. Amanhã estaremos aqui novamente, 8 horas da manhã, ok? Obrigada, um bom dia.